Conta um Conto apresenta Contos da Quaresma, uma viagem aos dias proibidos. Você está ouvindo os Contos da Quaresma. Para muita gente, a Quaresma é um assunto sagrado, que simboliza a fuga do pecado, quando as pessoas evitam sair à noite, evitam festas, evitam comer carne, pois o mal está à solta. E para a literatura simbolizar este mal, nós do canal trouxemos alguns contos que representam o que há de mais maligno na humanidade, muitas vezes apoiados nessa ideia da Quaresma. Hoje vou visitar o magnífico contosdeterror.site, mantido pelo tradutor Paulo Soriano. Conta um Conto apresenta, de Joseph Taylor e Adriano Stannebus, O Ventríloco. Tradução Paulo Soriano. Narração Marcelo Fávaro. O fato é o seguinte: ele foi relatado por Adriano Stannebus ainda no século XVI, um admirado e respeitado crítico por todos os eruditos da Europa. Havia um sujeito astuto chamado Petrus Bramantius, que quantas vezes quisesse, falava a partir do ventre, com a boca de fato entreaberta, mas conservando os lábios imóveis. Eu mesmo testemunhei tal artimanha com os olhos e ouvidos. Dessa forma, ele induzia à fraude constantemente diversas pessoas. Dentre outras, o engodo que se segue é muito conhecido. Havia um comerciante de Lyon, há pouco falecido, que havia adquirido uma grande fortuna por meio de negócios escusos. Bramantius, estando em Lyon e sabendo disto, foi certo dia ao encontro de Cornutus, filho e herdeiro do finado, enquanto este caminhava sob um pórtico atrás do pátio da igreja. Bramantius disse a Cornutus que havia sido enviado para informá-lo sobre o que deveria ser feito em prol do pai falecido, afirmando-lhe que era necessário pensar na sua alma e reputação, e não estar a vagar pelo átrio lamentando sua morte. Num instante, enquanto conversavam, ouviu-se uma voz, como se fosse a do pai, embora, na verdade, procedesse do peito do embusteiro. Bramantius parecia terrivelmente assustado. A voz informou ao filho o estado em que o seu pai estava por causa de sua injustiça em vida, que torturas suportava no purgatório, tanto por conta própria quanto por conta do seu filho, a quem ele havia instituído como herdeiro de bens ilicitamente obtidos, que nenhuma liberdade esperava até que a justa expiação fosse feita, mediante donativos aos mais necessitados, e estes seriam os cristãos sequestrados pelos turcos. Disse que o filho deveria depositar toda a confiança no homem que, por especial providência, agora vinha até ele, para que o dinheiro fosse empregado por pessoas pias no resgate de tantos cativos em Constantinopla. Cornutus, que era um bom homem, mas permanecia relutante em se desfazer do seu dinheiro, disse a Bramantius que meditaria sobre tudo aquilo e que desejava encontrá-lo no dia seguinte, no mesmo lugar. E nesse mesmo tempo, começou a suspeitar que poderia haver alguma fraude no local, pois era um antro sombrio, escuro e propício a ecos e outros delírios. No dia seguinte, portanto, Cornutus levou Bramantius para uma planície aberta, onde não havia arbustos ou urzes. Mas apesar de todas aquelas precauções, voltou a ouvir a mesma história, salvo por um acréscimo, que deveria entregar imediatamente a Bramantius 6.000 francos
e mandar rezar 3 missas diárias em prol do seu pai. Se não o fizesse, a miserável alma do finado comerciante jamais poderia ser liberada. Cornutus, assim obrigado pela consciência, senso de dever e religião, mas com muita relutância, entregou-lhe o dinheiro. Contudo, não exigiu recibo ou a presença de qualquer testemunha diante do pagamento que fizera. Tendo assim dispensado e não tendo mais notícias de seu pai, Cornutus tornou-se um pouco mais airoso. Um dia, alguns amigos que jantavam em sua casa observaram aquela mudança. O anfitrião contou então o que tinha acontecido. Quando os amigos escarneceram de tamanha credulidade, já que o anfitrião fora pura e simplesmente enganado, entregando assim, por nada, o seu dinheiro, Cornutus, triste e contrariado, morreu poucos dias depois do incidente. De fato, muitas vezes pode acontecer isso. Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Faz tempo que eu não vejo vocês no meu Instagram conversando comigo. Para você que ainda não é um seguidor, vai lá na outra rede e siga _Favaro. Lá você pode sugerir novas histórias para mim, falar diretamente comigo pelo direct, além de conhecer os bastidores das gravações. Vamos falar do conto? O que você acha? Você conhece alguém ou você mesmo já foi enganado por um embusteiro? O que há mais no mundo hoje são os golpistas, não é? E eles usam de todas as artimanhas. Dizem que trabalham para o governo, falam que você ganhou numa loteria, num sorteio, e até se fingem de finados parentes que voltaram pedindo ajuda diretamente do purgatório. A vida é dos espertos. Eu costumo acreditar naquela máxima de que todo dia sai um tonto, um tolo de casa e um esperto. E se os dois se encontrarem, dá negócio. A verdade é que quanto mais esperto você quer ser, mais você é enganado. Isso eu aprendi com a vida. Toda vez que você busca um esquema, sabe? Meu amigo tem um esquema, é mais barato. Meu amigo, ele arrumou um carro aí que é um esquema, coisa fina. Foge, meu amigo. Toda vez que você vê um esquema, fuja, porque é ali, quando você cresce os olhos numa situação que aparentemente é uma oportunidade, é ali que vão todas as suas economias. Vi muitos casamentos acabarem desse jeito. Quando o marido ou a esposa acreditam estar passando a perna em alguém e acabam sendo enganados. Essa coisa de golpe cresceu tanto. Mas, por outro lado, se te serve de consolo, eu nunca vi um golpista bem de vida. Tá sempre perdido nos seus próprios golpes, porque com o tempo ele começa a acreditar que ele realmente é esperto. E aí... nunca sai da mesma. Tá sempre no mesmo buraco. Eu digo isso por uma visão geral da sociedade. Não que eu conheça muitos golpistas, mas todo mundo tem aquele amigo que conta história. Muitas, na verdade. Desde a época que a gente jogava bola na rua, era um famoso contador de vantagens. Tentava passar o outro para trás de todas as formas possíveis. Ele pode se dar bem por um tempo na vida, mas essa coisa de vida sempre coloca as pessoas em seus devidos lugares, independente da crença que você tenha, da religião ou não. Eu acredito de que a maior esperteza
O maior golpe que você pode dar na vida é fazer tudo certinho. Pelo menos tentar. Manter a sua carta de motorista em dia. Não cometer graves faltas. Pelo menos eu tento. E para mim vem funcionando razoavelmente bem porque me mantém longe de confusões. E eu consigo dormir em paz. Às vezes, quando os contos não voltam à noite na minha cabeça. Uma professora perguntou: Marcelo, você não se sente mal contando tantas histórias de terror? Eu sempre vejo você de preto. Isso traz uma energia negativa para sua vida. Eu durmo que nem um bebezinho e fora do canal eu sou um tio do pavê. Gosto de piadas, de dar risadas e de coisas coloridas. Apesar de vestir preto, porque, vejam, a camiseta preta é que menos encolhe. Como eu sou um pouco gordinho, então... Você sabe que essa coisa da camiseta preta menos encolher eu tirei da minha própria ilusão de vida, né? Não tem nenhuma base científica. Aliás, poucas coisas que eu falo aqui têm base científica. Embora eu seja um defensor da ciência. E voltando ao conto, eu sempre tive medo de ventrílocos. Na verdade, eu tenho medo do boneco. Vocês assistiram aquela série do Dois Homens e Meio, né? O Two and a Half Men? Teve uma época que o Alan arrumou um boneco. Pelo amor de Deus, eu tive sonhos com aquele boneco. Que boneco feio da moléstia. Tem agora um rapaz muito bom, né? Um do cabelo comprido, um meio loiro assim, que faz um ventríloco até usando as pessoas da plateia como bonecos, né? É fabuloso. Mas eu nunca assistiria, eu acho amedrontador. Os bonecos de ventríloco são assustadores. Toda a ideia de ventríloco é assustador. Igual a monga. Você já esteve num parquinho de diversões? Pois os meus tios acharam que seria uma ideia engraçada me levar no parquinho de diversão e foi mesmo. Até eles resolverem ir na monga. Eu tinha 4 anos. Eu lembro até hoje daquela mulher se transformando na monga. Seria uma boa história de Quaresma, a monga. É um belo número de espelhos, não é? Mas na época, quando eu tinha 4 anos, não. Essas apresentações de circo e parque são tão engraçadas, são tão... Hoje eu assistindo eu fico maravilhado, como se eu fosse criança de novo. Eu adoro palhaços, vocês sabem disso. Mas mágico não. E ventríloco eu tenho medo do boneco. Eu acho que eu já disse isso, não disse? Então é isso, pessoal. Gostei de ter passado esse tempo com vocês. Então, esse mês trarei histórias da Quaresma. E, se possível, que vocês entrem no site contosdeterror.site. É só digitar Contos de Terror no Google que já vem o site do Paulo Soriano. Ele que está levantando a bandeira da tradução de contos incríveis aqui no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.